E a ideia nossa é ter um espaço coletivo aí de discussão de pesquisas que a gente está desenvolvendo dentro do IE, mas também pesquisas que podem vir de fora. Algumas pessoas, né, que vão participar desses seminários não são do IE, mas tem uma relação aí com as pesquisas que a gente desenvolve aqui. Então, é um espaço aberto aí também para quem tiver interesse, né, procurar a gente para fazer. Foi muito legal, acho que o semestre passado, e espero que esse ano seja da mesma forma. Então, hoje, a gente é o primeiro seminário do ciclo, né, desse semestre, que é Impasses do Capitalismo, e a gente tem duas apresentações que estão ainda sobre os e-books, né, que a gente produziu, que foram publicados no ano passado, então são textos que estão dentro dessa coletânea. Então, a primeira apresentação vai ser do professor André Biancarelli, né, Ciclos e Liquidez do Global e Crédito doméstico, canais de transmissão e experiência brasileira recente, que o professor Juliano vai comentar. E depois a gente tem uma apresentação das professoras da Simone e Ana Rosa, que vão falar sobre macroeconomia em perspectiva, da crise de 2008 aos desafios da Covid-19, que o professor Alex vai discutir. Então, a gente organizou o seminário. Primeiro, os professores, né, vão apresentar as pesquisas, seguidos pelos comentários dos debatedores, e depois das duas apresentações que a gente abre para o público. Né? Não sei se quiser. Não, só boa tarde a todas e a todos, né? Muito bom estar aqui. A gente está voltando para esse debate. E como a Carol falou, né, é um espaço para se conhecer, né, enquanto pesquisadores, e poder trocar figurinhas, né, pesquisadores, professores, alunos, poder revivar aqui no Instituto a discussão, né, o pensamento, menos burocratizante, né, mais intelectualizante. Né? Essa é a nossa ideia. Não é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Então a gente faz a apresentação, o Juliano comenta. Aí depois a Simone e a Ana, pode seguir elas vão chegar. Elas falam que chegam. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Queria aqui, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a Carol e o Fábio e a Geisa pela organização do seminário. Eu participei no final do ano passado, estava aqui, lembrando aqui com o Fábio, era um dia meio difícil, acho que tinha prova de métodos quantitativos. Era semifinal da Copa também, uma das duas, não lembro qual, mas acho que... Bom, não lembro. Era no jogo da França. E no final do ano passado, então tinha menos gente, mas estou feliz que tinha bastante gente aqui, bastante colegas e estudantes. E acho que é um espaço bem interessante que consegui assistir alguns no ano passado, eu participei do último, mas estou aqui para apresentar. A gente tinha tentado, acho que 2 vezes, né? Marcou a apresentação nossa aqui nesse dia, mas que bom que deu certo. O texto que eu vou apresentar está neste livro aqui, que é um dos livros da coleção Centros Inúteis, que está disponível aí no site do IE, que saiu ano passado, organizado pelo SECOM, não tem nenhum dos meus colegas do SECOM aqui, mas tem aí a produção, está lá, tem texto de conjuntura, tem alguma estrutura, esse foi elencado aqui pelo Lucas e pelo Pedro Paulo como parte da estrutura. Se você puder colocar aí pela página, página 141 desse livro. Melhor escrever, deve ter um ponto F. Não, não é assim. Aqui. Bom, era só para mostrar a capa. Se está no... Aí, ó, ali em cima. Primeira coisa a dizer sobre o título é que não façam isso, tá? Aproveitando que tem bastante aluno e aluna, não escrevam recente num artigo, no título de artigo, e olha, o pior que eu sempre recomendo, isso não preparei que eu fiz. Por quê? Porque o texto fica velho, não é mais recente. E é o caso deste daqui. Ciclo Brasileiro Recente, quem tem olho bom está vendo, o capítulo foi escrito, é um artigo que foi produzido em 2017, ou seja, outra encarnação quase, assim, então, para algumas coisas de economia, para outras, claro que não, né? Mas ele já e aí a gente publicou como capítulo desse livro, até porque o artigo a gente apresentou o texto é meu, do Renato, que foi meu orientante de doutorado,
que já defendeu o doutorado, e o Rodrigo, que também foi meu orientante de doutorado, que é professor da UFRJ hoje. O Renato está trabalhando aí. Mas tem origem num convênio, né, num projeto de pesquisa que a gente fez com alguns pesquisadores aqui do Instituto na área de Economia Monetária e Financeira, na área financeira, junto com a FEBRABAN. O Juliano fazia parte também do projeto, o Alex também, né? Deu liberdade para a gente escolher alguns temas de economia bancária, financeira, e a gente foi apresentar lá. Na média, já adianto para vocês que eles não gostaram muito dos resultados, mas não tem problema, né? Tinha liberdade, né? E esse é um dos artigos que a gente escolheu o tema aí, a discussão entre ciclo de liquidez global, que é o tema que eu trabalho mais frequentemente, e os impactos no ciclo de crédito doméstico. Apesar de ser apresentou na cadeia, na UPEC, a gente até submeteu, depois devolveu com várias alterações, ficou passando e tal, e a gente achou uma boa publicar no livro, não pelo fato de ser recente, né? Porque já não era quando saiu o livro, mas sim porque tem uma agenda de pesquisa, era isso que eu queria enfatizar um pouco mais aqui, que não só pode, como deve ser atualizada esse tipo de análise e outros tentando vincular, eu queria dizer, essas duas dimensões das relações financeiras, tanto as internacionais quanto as domésticas, que é um pouco a agenda de pesquisa que eu tenho trabalhado. Gente, se você puder colocar na apresentação, por favor, aquela... Não, essa do Blitz, essa aí. Essa aqui. Oi? Essa luz aqui? Não, essa do Blitz, Acho que a outra, Jason. Esse aí. Que é a apresentação que eu fiz na UPEC. Melhorou? Tá bom? Como vocês podem ver, é o UPEC de dezembro de 2017. Então, mas eu vou usar o mesmo slide só para dar um roteiro aqui. Passagem. Você apertar aqui, ó. Não, parece. É sim. Não tem essa nesse teclado. Por causa da... Você está compartilhando. Pode deixar assim, vai. Tá grande até, né? Se aumentar um pouquinho aqui no CD. A estrutura do capítulo, do texto, pode passar aqui, por favor. Bom, como eu disse, né? Relações entre a dimensão internacional e a doméstica de relações financeiras em países emergentes, ou desenvolvimento, o nome não vou brigar por causa dele, e discutindo um pouco os seus efeitos para o caso brasileiro então recente. O período é 2003 a 2016, tá? E, particularmente, entrando um pouco na seara aqui do Juliano, já tinha o Fernando que também trabalha com isso, a Ana Rosa e a Simone também trabalham e vão chegar agora, tentar olhar para a discussão do crédito, que também oscila, e esse aspecto do crédito internacional, pelo menos na literatura recente, tem pouco destaque no debate brasileiro, né? Discussões se o crédito é movido por fatores de oferta, fatores de demanda, questões jurídicas, incerteza, mudança de legislação, etc. Aqui para acrescentar um pouco, que é uma discussão que então estava bem quente na literatura internacional e continua, tá? Está meio desatualizada também a revisão da literatura, mas o tom, até onde eu consigo acompanhar, é mais ou menos o mesmo, tá? Bom, uma pequena revisão da literatura sobre esses dois temas, seja o ciclo em si, seja a transmissão, e aí uma análise empírica é um artigo empírico, daí a contribuição fundamental do Renato, que o professor aqui não era muito bom em econometria, ele é professor de econometria, mas usa esse instrumental também, depois Geisa pode passar. Bom,
Experimenta configurar a apresentação do slide, que você tem que é para ser. Se você clicar aqui, clicar nessa bandinha. Tá? Exibir configurações e alternar lá em cima. Exibir, o segundo. Exibir, alternar. Muito bom, Juliano. Obrigado. Este na verdade, a gente pode passar tudo uma vez, senão vai demorar muito. Esse quem já teve alguma vez aula comigo sabe que eu insisto nesse assunto, que é o tema desde a minha tese de doutorado, que a questão das finanças internacionais, do ciclo de liquidez global é uma constante para analisar até o comportamento da economia brasileira em geral, né? Oscilações entre fases de maior ou menor disponibilidade de financiamento externo, se vocês quiserem pegar desde os anos 70, crise da dívida e por aí vai. A ideia aqui é que, principalmente desde a crise de 2008, já vinha antes, mas se aprofundou, esse sempre foi um tema caro a análises críticas ou heterodoxas, não posso querer dizer o que vocês queiram chamar, mas mesmo na corrente principal, na mainstream, a ideia de que a disponibilidade de financiamento externo não é uma constante, ou basta fazer a lição de casa que você tem financiamento externo, ela já é há muito tempo superada, né? Tem uma série de trabalhos aqui estão citados que vão avançando. A maior parte do avanço pós-crise é mais estatístico, é mais descritivo do que teórico, mas daí tem episódios, esses primeiros textos citados aqui, tem as referências todas, são mais descrições da alternância entre fases boas, ondas, episódios e por aí vai. Tem uma literatura, essa avançou bastante desde então, no âmbito do BIS, o Banco de Comunicações Internacionais, que tem avanços teóricos, do meu ponto de vista, muito significativos, muito interessantes, que se aproximam de considerações minskianas bem legais do BIS, aqui nessa época já tinha, inclusive joga o conceito de poupança para tratar das relações financeiras internacionais, tem que jogar na lata do lixo. O que importa é fluxo bruto, é criação de capacidade, não é distribuição da poupança, e por aí vai. Uma outra coisa importante, que são os fatores externos, então, os push factors que determinam essas oscilações, que em geral acontece alguma coisa nos Estados Unidos, a gente sofre as consequências, não é? Fatores de atração, fatores de empurrar. E neste caminho, um trabalho dessa economista chamada Elaine Ray é fundamental para esse objeto, né? Que ela, na verdade, o artigo dela não é assim tão brilhante, é basicamente uma coleção até que bem costurada de resultados econométricos, mas que ela apresenta três conclusões bastante heterodoxas, que ela apresentou lá no FED, etc., muito reconhecida. Primeiro, existe nas relações financeiras internacionais um ciclo, que ela chama de ciclo financeiro global. Aqui a gente prefere chamar de ciclo de liquidez global. De acordo com, particularmente, a taxa de juros americana e a aversão ao risco dos investidores globais, não só os fluxos de capital, como ativos de risco mundo afora oscilam junto. Então tem uma enorme massa de ativos cujos preços vão para cima e para baixo, de acordo com poucos parâmetros. Basicamente, onde está a taxa de juros americana e onde está o indicador de preferência pela liquidez ou de aversão ao risco, isso determina o que ela chama de ciclo financeiro global, né? Segundo, ela, como muita gente já diz aqui em outros lugares, para países emissores de moeda, ela não usa essa linguagem, mas aquela ideia de que eu posso escolher entre câmbio fixo e controle da taxa de juros, câmbio flutuante, perco o controle da taxa de juros, isso serve para os países para cima do Equador, né? Aqui não existe um trilema, escolher duas entre três situações favoráveis, mesmo com câmbio flutuante é muito difícil controlar a taxa de juros por aqui. Terceiro, que é o ponto do meu artigo, é que este ciclo de liquidez global acaba afetando o ciclo de crédito doméstico. Esse é o ponto, né? Que na verdade não é uma questão nova. O que as finanças internacionais interferem nas finanças domésticas. Geisa, por favor, rapidinho. Aqui só uma ilustração estatística dos ciclos de liquidez global. Essas são formas de medir, né?
o indicador em percentagem do PIB e o indicador em termos absolutos desde o final dos anos 70 até 2017. Né? Dá para ver aqui isso aqui é a crise da dívida, depois a volta dos custos de capitais para 25 países emergentes. Né? Início dos anos 90, as crises ali no final dos 90, começo dos 2000, a enorme onda até a crise de 2008, a retração. Então, o pano de fundo da análise é que a liquidez internacional, o financiamento externo, oscila ao longo do tempo em grandes ciclos. Né? E aqui é a mesma coisa, só que o dado em vermelho é o dado do Brasil, só para mostrar que o Brasil está absolutamente colado nessa realidade. Né? Em alguns momentos ele se destaca, e nesse último aqui, que era um momento particularmente difícil, depois iria melhorar. Na economia brasileira, a gente estava ganhando espaço. Tá? Jason, por favor. E aqui uma ilustração muito rápida dos determinantes do ciclo de liquidez global. Esse aqui é o VIX, é o indicador de aversão ao risco. A opção do mercado futuro vale na Bolsa de Chicago, que negocia a volatilidade implícita no mercado futuro. É tomado, é complexo esse negócio, mas entendam que é tomado como indicador. Quanto mais alto ele tiver, os investidores estão mais ariscos, mais propensos a fugir para o dólar. E ali a taxa de juros americana. Cola mais ou menos, está, entre aspas, consolidado na literatura, inclusive empírica. Bom, esse é o pano de fundo, Geita, pode passar, por favor. A ideia, o que é a literatura? E aqui, como o texto era, digamos, para discutir ali, apresentar para a FEBRABAN, tal, etc., a literatura resenhada é muito mais uma literatura, digamos, convencional, nas discussões predominantes neste campo. Né? A relação entre problemas de balanço de pagamentos ou financiamento externo e financiamento doméstico é muito antiga. Né? Nesta literatura mais convencional, dessas pessoas que circulam no FMI, etc., um marco importante é esse texto da Graciela Kaminski e Carmen Reinhardt, de 99, que chama de crise gêmeas. Talvez tenha sido a primeira expressão crise gêmea, que é basicamente crise cambial e crise bancária ao mesmo tempo. Uma está vinculada à outra. Né? E países endividam a moeda estrangeira e quebram, quando quebram o balanço de pagamentos, quebra o sistema bancário também, porque está descasado. Né? É uma constatação. Né? Mais para o final, começo do século, tem essa ideia do balance sheet approach, que é, digamos, o balanço importa, os estoques importam. Países que se endividam numa moeda e têm ativos numa moeda e passivos na outra, podem ter problemas. Então, às vezes, a desvalorização cambial que vem com uma crise cambial, ela não melhora a situação imediatamente, né? Porque o Mundell Fleming diz para a gente, quem lembra disso das aulas de macro, o país está com problemas na conta corrente, tal, desvaloriza o câmbio, salva porque melhora o preço das exportações. Não é assim que funciona, mas o país piora muito antes. Por quê? Porque os balanços importam. Descasamento de moedas, tanto nas famílias, nas empresas e também nos bancos. Este artigo aqui é mais recente, de 2015, desse sujeito com muitas consoantes no sobrenome, né? Avdiev, que é o economista do BIS também, chamava a atenção ali em 2015 para a crescente fragilidade financeira de vários sistemas bancários em países emergentes, porque estão se endividando de novo em dólar. Outros autores, Ourichas e Obstfeld, também são muito famosos, constatam empiricamente ao longo da história a sucessão entre ciclos de crédito que terminam numa crise cambial. Esses dois aqui de baixo, que acho que estão no vídeo, um país geralmente começa a absorver muito fluxo de capital estrangeiro. Isso gera um ciclo de liquidez, de crédito doméstico que vai dar ruim, vai dar crise bancária depois. Tá? Então, são ilustrações, gente, por favor, que esse é um tema que frequenta já há muito tempo, né, de agora, a literatura, não só uma literatura, digamos assim, heterodoxa. Bom, olhando mais especificamente aqui, para além da relação geral, olha, existe uma coisa que o cenário financeiro internacional muda e o cenário financeiro doméstico mais ou menos acompanha. Na literatura aí, mais empírica, é possível identificar três canais desta relação entre o ciclo global e o ciclo doméstico. O primeiro seria um canal tradicional, que na verdade nem envolve intermediação dos bancos do sistema financeiro doméstico. Empresas, mais empresas, né? Famílias não, governos e empresas se financiando diretamente no exterior. Aqui é um ciclo de endividamento externo clássico, né? Naquele momento tinha uma, entre aspas, novidade, que era o chamado investimento reverso, que o BIS chamava atenção.
Empresas, por exemplo, brasileiras, abrem filiais no exterior. Investimento direto estrangeiro. Mas a filial é basicamente um escritório de representação em Londres, capta no mercado de Londres e manda como investimento direto da filial para a matriz, que é basicamente uma unidade de captação de recursos para se financiar. Então é endividamento normal, né? Empresas se financiando no exterior, toma dívida em moeda estrangeira. Esse é o tradicional. O segundo é muito comum também na história do Brasil, por exemplo, anos 70 era isso. Operações de repasse. O Itaú ia, captava no exterior e repassava aqui em moeda doméstica, transferiu. O terceiro, que é mais interessante, mais, entre aspas, novo, que o artigo vai chamar a atenção, é a ideia do canal dos colaterais, uma ideia de uma influência indireta entre o ciclo de liquidez global e o crédito doméstico. A ideia de que não é preciso haver nem as empresas se endividando direto no exterior, nem os bancos captando para repassar aqui. O funding não precisa ser externo para a operação de crédito. Mesmo em moeda estrangeira, o crédito parece responder ao ciclo de liquidez global. E qual que é uma possível explicação da hipótese que aparece meio difusa na literatura, é onde o artigo aqui aposta. De que, porque canal dos colaterais, o valor da riqueza medida em ações, imóveis, preços de commodity, valor das empresas cotadas em bolsas, esses ativos, a riqueza de uma economia como a brasileira, ela também infla e desinfla de acordo com o ciclo de liquidez global, mesmo que não entre dólar aqui para financiar. E o crédito doméstico em moeda nacional responde também a esse inflar e desinflar do valor da riqueza. Tá? Então aí você tem um ciclo de crédito global influenciado pelo ciclo de crédito doméstico, influenciado pelo global, mesmo que os canais 1 e 2 não tenham muita influência. O país pode não estar se endividando em moeda estrangeira, portanto o risco cambial tradicional não tem. Mas o país está profundamente, o seu ciclo de crédito pode estar influenciado por esse ciclo global, né? E a ideia tá mais ou menos resumida aqui. Gente, por favor. A opção do artigo aqui, rapidinho, é examinar empiricamente a relação no plano geral e no canal 3, principalmente, a gente mede o ciclo global indiretamente pelo VIX e não pelos fluxos de capital, é uma opção, tem outras. E mede o ciclo doméstico pela variação anual do saldo de crédito, usa o vário VEC e, particularmente no ciclo 3, a gente coloca alguns outros fatores tradicionalmente utilizados para explicar ciclo de crédito, particularmente demanda, e por aí vai, e usa colaterais. Preço das commodities, boa parte das empresas do Brasil, as importantes, são produtoras de commodities. O valor disso avalia o preço. Não tem, a gente não achou um bom índice de preço da terra, mas seria um bom índice também, acho que daria mais ou menos. O valor da bolsa e a própria taxa de câmbio. E aí a gente aproveitou, como o mercado era mais do que é hoje, mas continua sendo, marcado por essa peculiaridade. Um sistema de crédito direcionado importante, tem o livre e o direcionado, e por controle do capital. Geisa, só antecipar, aqui tem os dados, né, uma apresentação descritiva das variáveis, aquela é a carteira de crédito, e a variável que está sendo é o vermelho, que é a variação no saldo. E aqui por tipo de controlador, aqui livres e direcionados, Geisa, por favor, pode passar. Síntese dos resultados, né? No plano geral, existe alguma relação entre o ciclo financeiro global e o ciclo de crédito doméstico? Sim. O VIX e o índice de demanda, portanto, ciclo global e demanda por crédito apresentam impactos de magnitude semelhantes sobre a variação do saldo. Ou seja, a conclusão aqui é que há indícios de que a condição de liquidez e a aversão ao risco internacional impactam a oferta de crédito no Brasil. E aí, de maneira não surpreendente, esta relação é mais forte no crédito livre do que no direcionado e é maior nos bancos privados do que nos públicos, reforçando uma certa peculiaridade e uma certa ação anticíclica dos bancos públicos no Brasil, né? Os estrangeiros não tem muita conclusão. Nos dois primeiros canais tem uma relação que é basicamente gráfica, e depois tem todos os gráficos mostrando que parece que há endividamento externo nesse ciclo 2003-2016, mas não é tão relevante assim como foi em outras,
E tem captação para repasse, mas também não fica muito claro. Jason, por favor. Mais interessante que é novidade, digamos assim, do artigo, é que no canal 3 que existem resultados que são menos significativos estatisticamente, econometricamente, mas eles indicam alguma relação importante. A demanda tem impacto no ciclo de crédito, como era de se esperar, mas aparentemente esse efeito das condições financeiras globais sobre o valor dos colaterais aqui parece fazer sentido, né? Quando as condições financeiras globais estão favoráveis, o preço das ações do Brasil sobe, mesmo que não haja entrada e saída relevante de investidores estrangeiros na Bolsa, o preço das commodities varia junto com isso, infla o valor da riqueza e o crédito, entre aspas, corre atrás disso. Certo? A taxa de câmbio apresenta aqui um resultado um pouco não esperado. Geralmente, quando há desvalorização do câmbio, há aumento do estoque de crédito. O que é não esperado, mas tem algumas hipóteses para isso depois. Então, o resultado corrobora um pouco. Na verdade, menos importante o resultado não, é mais a hipótese que eu queria discutir aqui com vocês, depois se o Juliano quiser fazer algum comentário, que é possível, é perceptível nas análises quantitativas relacionar, mesmo que não haja o tradicional endividamento, seja das empresas, seja dos bancos no exterior, o que acontece no mundo do ponto de vista financeiro está influenciando essa variável fundamental da economia brasileira, que é o crédito. Gente, por favor. Em síntese, o exame empírico, obviamente, né? Estudar, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu aqui para discutir determinantes do ciclo de crédito. Mas este trabalho acrescenta um determinante pouco discutido, que é o ciclo de liquidez. E ele ajuda, isso que é mais interessante, alguém pode fazer o teste de 2016 a 2022 e dizer que não tem relação nenhuma. Pode ser. Pode melhorar ou piorar os resultados. Mas o fato é que é um elemento a mais de uma agenda mais de longo prazo, de pesquisa, de que tenta entender como que, apesar do Brasil ser uma economia, que, na minha opinião, se viu livre, por enquanto, do tradicional problema de escassez de divisas, não tem mais crise de balanço de pagamentos, né, no Brasil, desde 2004, 2003. Não tem mais. Não falta dólar. Está acontecendo aqui agora, nesse exato momento, uma crise cambial super clássica na Bolívia. Não tem mais dólar. A Argentina, basicamente, está vivendo um período de crise cambial constante. O Brasil não. Essa é uma novidade. Mas isso não significa que o Brasil ficou livre dessa influência externa, particularmente das condições financeiras internacionais. Um dos canais possíveis pode ser esse. Mesmo que não haja, por isso que a gente chama também de canais indiretos, né? Não é o estrangeiro valorizando as coisas aqui diretamente. É uma certa comovimento que, mesmo sem haver falta de dólares, não houve escassez de divisas no Brasil. Nem na época que crescia muito, nem na época que foi um desastre, nem nesses últimos anos que é meio sobe e desce, meio anda de lado. O setor externo, particularmente o ciclo de liquidez internacional, pode estar interferindo por meios de canais indiretos. Gente, o último slide, por favor. Além disso, o trabalho mostrou, não precisaria, mas também ajuda a dizer que o crédito direcionado e os bancos públicos no Brasil têm esse papel de funcionar como uma espécie de escudo, né? De novo, se vocês quiserem recorrer a vizinhos que não têm banco de desenvolvimento, não tem banco público, o ciclo de crédito cola muito mais direto do ciclo internacional, né? É um argumento adicional para esse debate, que sempre é atual. Aqui pode usar atual, né? Em 2016 era atual e continua sendo sobre o que devemos fazer com os bancos de desenvolvimento. Os bancos. Bom, claro que todo trabalho precisa de muitas outras desdobramentos empíricos, etc. Essa coisa da taxa de câmbio parecia um pouco estranho. Falta que não desdobramos essas análises quantitativas, mas a ideia de tentar relacionar um ciclo da riqueza financeira internacional com o crédito doméstico, e mais do que isso, com o crescimento brasileiro, é uma ideia que está aí, permite muitas entradas, muitas possibilidades de contribuição, não tem muito aluno aqui, é um pouco para apresentar essa. A ideia que eu tinha até
selecionado outra apresentação para mostrar uns slides, mas meu tempo está acabando, não vou mostrar, mas eu falo. A ideia de que o PIB brasileiro, a melhor variável que explica nos últimos 30 anos o comportamento do PIB do Brasil, é o preço internacional de commodities. Ou são os termos de troca. Portanto, voltamos ao Prebt, lá em 1949. Mas será que porque o Brasil virou uma fazenda de novo? Eu tenho certa desconfiança em relação a essa ideia. Evidentemente que tem alguma coisa aí, está aqui o Célio, para explicar melhor. Antes se chamava com alguma controvérsia de desindustrialização, outros diziam que não era, etc. Mas tem uma regressão profunda na estrutura produtiva. Mas o Brasil não voltou a ser um país primário exportador. Essa ideia de que o agro representa 80% do PIB brasileiro, isso é conversa. De jeito nenhum, né, Fernando? É serviços e tem indústria ainda. Tem indústria ainda. Um país complexo como esse, como que quem manda no crescimento é o preço das commodities? A hipótese de fundo, mas é muito preliminar aqui, é que na verdade não é o preço das commodities. É o preço das commodities que anda junto com um negócio muito maior, que é o ciclo financeiro internacional, que leva junto o preço dos imóveis, o ciclo de crédito, etc. Então a ideia do PIB comoditizado no Brasil passa a frequentar aí. Essa é uma das possíveis explicações. Mesmo que não haja endividamento com essa estrangeira, o ciclo de crédito que ajuda a crescer ou a não crescer está aí. Bom, são essas ideias. Foi um pouco atropelado, mas era isso que eu queria apresentar. Passei muito, Carol. Ali está marcando 21, então passei. Obrigado. Juliana. Bom, então, muito boa tarde a todos e todas. Vou fazer comentários muito gerais, tá, André? Depois a gente pode conversar e fazer encaminhamentos. Qualificações mais pontuais, né? Mas vocês foram muito felizes, os autores do texto, em escolher esse tema, porque de fato é um canal muito importante, né, de conexão entre a dinâmica externa e a dinâmica interna das economias, destacadamente das economias periféricas, né, incluindo a economia brasileira. Tá? Na própria apresentação, o professor André chamou a atenção de que pode acontecer esse canal, né, que eles chamam canal de colaterais, sem os outros canais, mas a gente sabe que, na verdade, os canais geralmente entram em operação em bloco, né? Ainda que do ponto de vista analítico, hipotético, é possível dissociá-los, né? Mas, em geral, o ciclo de liquidez global suscita, né, a entrada de recursos externos por várias vias, entre as quais a de empréstimos diretos e pela intermediação bancária, via captação de recursos no exterior, e inclui também, evidentemente, esse canal de preços de ativos. Eu até preferiria chamar, vocês chamam de colaterais, porque, enfim, no fundo, a ideia é que a inflação de ativos aumenta o valor dos colaterais, permitindo a assunção de passivos em maior magnitude por parte dos mutuários, em vista do fato de que o aumento dos preços dos ativos, né, possibilitam a tomada maior de recursos pelos atores tomadores, mesmo respeitando os critérios de classificação de risco dos bancos. Né? Então, é aquilo que o Kregel, de forma muito feliz, chamou de um processo de deterioração oculta, vamos dizer assim, das margens de segurança, né, dos atores. Tá?
Agora, eu acho que eu senti falta, mas aí, assim, para reflexão conjunta, né? No que diz respeito a esse canal, da menção ao texto de 98, do professor Esperuzio Luciano, intitulado Financiarização da Riqueza, Inflação de Ativos e Decisões de Gastos em Economias Abertas. E nesse texto de 98, eles se debruçam justamente nessas interações, né, entre o ciclo financeiro global, o ciclo de liquidez global, e a dinâmica interna das economias. Né? Então, acho que valeria a pena fazer essa recuperação, assim, para efeito de trabalhos futuros. Tá? Um outro ponto, o segundo, são três, tem a ver com um ponto do texto que aparece de forma muito direta, né, e correta, que tem a ver com uma determinação preponderantemente exógena, né, dos fluxos internacionais de capital. Essa é uma discussão feita por você, pela Daniela, pelo Luciano, por vários colegas aqui da casa. Né? E o ponto só que eu queria levantar para a discussão é que vocês colocam no texto muito, acho que precisamente, a ideia de preponderância, né? Mas acho que é importante sempre levar em consideração o seguinte: preponderância não significa os fatores externos que os fatores internos não sejam importantes, não desempenham algum tipo de papel nesse processo de recebimento de maior ou menor volume de capital de fora. Né? Então, geralmente, tudo bem, o Brasil acompanha ali o comportamento agregado, né? Mas dentro daquele agregado, muito possivelmente haverá diferenças, né, que não são desprezíveis. Né? E isso conecta muito com a dimensão, vamos dizer assim, originária da assimetria, das assimetrias, né, do sistema monetário e financeiro internacional, que tem a ver justamente com a questão da hierarquia de moedas. Porque sim, a hierarquia de moedas, portanto a assimetria monetária, ajuda a explicar diferenciais de preços, a começar pelas taxas de juros entre países centrais e periféricos, vamos colocar nesses termos, né? Mas há diferenças não desimportantes entre os países periféricos, né? De tal modo que outros fatores, para além da hierarquia de moedas, contribuem para explicar os diferenciais de preços, a começar pela taxa de juros, nesses países. Né? Então, acho que isso abre também uma agenda que se conecta com a dimensão da simetria monetária, mas sem absolutizar esse elemento enquanto fator explicativo único, os diferenciais de juros entre países desenvolvidos e aqueles que não são desenvolvidos. Né? Ou seja, isso certamente nos impõe um olhar sobre os fatores internos aos países que não são desprezíveis, ainda que os externos sejam preponderantes no que confere a determinação dos fluxos internacionais de capital. E o terceiro tópico tem a ver com a dimensão da empiria. Né? Eu acho que ali, nessa parte do texto, acho que valeria em trabalhos futuros um artigo que está feito, né? Mas talvez aprimorar mais a questão da especificação dos modelos. Né? Porque eu acho que a introdução de variáveis de controle ali poderiam, vamos dizer assim, aprimorar o poder explicativo
os modelos, né? Por exemplo, vamos mencionar o parâmetro da taxa de juros. Geralmente, modelos de crédito utilizam como variáveis expectativas, né, taxa de juros prevalecente, ia depender da modalidade, mas a taxa de juros média das operações com recursos livres, recursos direcionados, enfim. Então, de repente, acho que tem uma agenda aí também que dá para avançar. Tá? E como o professor André, de forma muito feliz, terminou, eu acho que o trabalho justamente aponta para uma justificativa adicional para a existência de bancos públicos, né, no sistema financeiro, como uma forma mesmo de atenuar a prociclicidade que é inerente à lógica bancária privada. Né? E, evidentemente, que isso contribui, né, para uma melhor administração do crédito no sistema financeiro e, por extensão, sobre o nível de atividades. Né? E, por fim, ainda neste mesmo diapasão, eu acho que o trabalho também assim, sinaliza para um ponto relacionado à dimensão da restrição externa, né, ao crescimento, que a rigor o Brasil deixou de ter uma restrição externa, como tinha nos anos 80, por exemplo, mas o crescimento não voltou. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso nos impõe, né, uma reflexão a respeito das travas que se colocam, ou novas travas que se colocam para o crescimento. Né? Eu acho que tem uma questão ligada, que o próprio professor André tem, pelo que eu saiba, estudado, as novas manifestações dessa restrição externa, diferentes das formas mais canônicas e típicas do passado, mas eu acho que, mais uma vez, há elementos aí internos que também ajudam muito a explicar o processo de regressão estrutural mesmo da economia brasileira nos últimos quase 50 anos, sob o que eu chamo de crise do desenvolvimento. O Brasil vive, de fato, uma crise de desenvolvimento. Acho que não há mais qualquer dúvida que tenha havido no Brasil um processo muito agudo de desindustrialização. E eu me lembro que nos anos 2000 existiam dúvidas a esse respeito, e parece que a literatura converge para que, de fato, houve um movimento relevante de desindustrialização que culminou em um processo de regressão estrutural sem precedentes. Né? Sim, de fato, não é só commodities, né? É verdade, mas indústria muito longe da fronteira da tecnologia e do conhecimento, com baixo nível médio de agregação de valor e serviços de baixa qualificação, que tem resultado em situações como o que temos vivido, de uberização de tudo e de todos, de tal modo que, não havendo uma inflexão nesse processo, uma tendência, na melhor das hipóteses, é simplesmente mudar o grau de inclinação do processo de repressão estrutural, mas sem revertê-lo. Então, de uma maneira geral, era isso que eu tinha para comentar, e daí a gente abre, evidentemente, para discussão conjunta. Obrigado.